tema da nossa mensagem essa noite é: às vezes é preciso reconstruir. Você que está acompanhando a nossa live, abra a sua Bíblia também. É importante que você acompanhe aí a exposição da palavra de Deus. E querido irmão, não feche a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Neemias capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Amém, irmãos? Ou misericórdia? Neemias é mais difícil, né, irmãos? Neemias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Esteja acompanhando aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra que foi lida, tua palavra que está diante de nós, que é viva, suficiente e eficaz, e nós nos curvamos diante do Senhor, Pai, porque dependemos de Ti. Não há nenhuma esperança para nós, se o Senhor não agir de forma poderosa por meio do Teu Espírito, conduzindo a exposição da Tua palavra, e agindo também no coração de cada ouvinte, nos dando entendimento profundo da Tua verdade, e transformando, Pai, as nossas vidas, para o louvor de Cristo Jesus. Por isso suplicamos ao Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Às vezes é preciso reconstruir. Essa frase, meu irmão, pode parecer muito simples, mas ela carrega um peso muito grande, porque reconstruir significa que em algum momento algo foi quebrado.
Se é necessário reconstruir, isso significa que em algum momento algo foi destruído, algo foi abandonado, em algum momento algo foi quebrado. E às vezes é a vida espiritual que, em meio à caminhada, à correria do dia a dia, a vida espiritual enfraqueceu, não é mais como era outrora. Às vezes é um relacionamento pessoal, às vezes é a motivação, pode ser o ânimo, a fé, às vezes é a nossa vida financeira, às vezes é o nosso casamento, a nossa família, talvez seja a nossa comunhão com Deus, e nós olhamos para essas coisas, ou para algo específico em nossa vida, e a gente percebe o seguinte: é preciso reconstruir, foi quebrado, foi destruído, não é como era antes, não é como já foi outrora. E aqui eu começo a provocar o seu coração, no seguinte sentido: o que precisa ser reconstruído na sua vida? Tem algo que foi quebrado, destruído, que você olha e entende, olha, isso aqui é preciso reconstruir. Porque veja, meu amado, reconstruir nunca é fácil. É muito mais fácil construir algo do zero. Recomeçar é difícil. Reconstruir requer muita coragem. Reconstruir, recomeçar, requer muita fé, exige de nós força, determinação, perseverança, e muitas vezes envolve dor, desconforto. E é exatamente por isso que a história de Neemias é uma história tão inspiradora para todos nós, é cheia de lições preciosas para todos nós. Veja, esse livro, o livro de Neemias, ele se passa no período pós-cativeiro da Babilônia. No ano 586 antes de Cristo, nós conhecemos a história. Talvez você não se lembre dos detalhes, e eu vou soprar a poeira da sua mente. No ano 586 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou os muros da cidade, queimou os portões da cidade, toda a arquitetura da cidade foi destruída. O que aconteceu ali foi de fato algo devastador, e além de toda a destruição material, o povo também foi massacrado, porque homens e mulheres naquela ocasião foram mortos, e aqueles que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia. É o exílio da Babilônia. O profeta Jeremias, ele chegou a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome em Jerusalém por causa do cerco que foi feito ali. Queridos, a situação de fato foi desesperadora. E conforme já havia sido profetizado, esse cativeiro na Babilônia durou 70 anos. E quando esse tempo terminou, o cenário geopolítico havia mudado. A Babilônia não era mais a maior potência mundial nesse período, mas agora, ao fim do exílio, a maior potência mundial era o Império Medo-Persa. Era esse império que dominava o mundo. E nós sabemos que no ano 516 a.C., alguns judeus retornaram do cativeiro para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, e o objetivo era reconstruir o templo, mas eles não foram bem-sucedidos nessa empreitada, eles não conseguiram. E quando nós chegamos no ano de 444 a.C., é aí que entra a história de Neemias. No início desse livro, no capítulo 1, nós temos a informação de que Neemias recebeu a visita do seu irmão, e o seu irmão trouxe notícias de como estava Jerusalém. E a notícia que Neemias recebeu foi: a cidade está em grande miséria. Os muros continuam derrubados, os portões estão queimados, o povo está envergonhado.
E quando Neemias ouviu isso, ele ficou profundamente abalado. Imediatamente ele foi orar, jejuar, chorar. E ele tomou uma decisão, e nós cremos que essa decisão foi motivada pelo próprio Deus. Ele disse: eu preciso fazer algo. E ele se dispõe então a liderar a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Mas esse era um grande desafio, porque nesse momento que Neemias toma essa decisão, as muralhas já estavam destruídas há cerca de 120 anos. 120 anos, tudo ao chão, os portões queimados, e ele se dispôs a liderar essa empreitada de reconstruir aquela cidade. Todavia, Neemias, apesar do desafio enorme, ele era alguém com visão. Ele acreditava que Deus poderia agir, e ele se colocou à disposição do Senhor para ser um instrumento de reconstrução, um instrumento de restauração. Portanto, meu amado, eu quero que você olhe para esse texto com uma pergunta no seu coração: o que precisa ser reconstruído na sua vida? Neemias entendeu que ele precisava reconstruir as muralhas de Jerusalém, e ele reconstruiu. Nós conhecemos a história. Mas você, meu irmão, o que Deus tem te chamado a reconstruir? Qual é a área da sua vida que talvez você já tenha percebido, que talvez o Espírito Santo de Deus já tenha te dado essa sensibilidade de perceber e entender: olha, essa área aqui precisa ser reconstruída. Talvez a sua vida espiritual, como eu disse aqui, talvez não seja mais como já foi um dia. Talvez o seu casamento esteja com os muros derribados, precisa ser reconstruído. Talvez a sua fé, talvez as suas emoções, talvez o seu ministério, talvez a sua integridade, a sua moralidade, talvez a sua conduta, talvez a sua esperança. Eu não sei, mas eu desafio o seu coração a pensar o que precisa ser reconstruído na sua vida, porque de fato e de verdade, às vezes é preciso, irmãos, reconstruir. E quando chega esse momento de reconstruir algo que foi quebrado, que foi destruído, como nós devemos agir? É isso que nós veremos aqui à luz desse texto. Quando chega o tempo de reconstruir, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que quando nós identificamos algo que precisa ser reconstruído, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar diante de Deus em oração. Portanto, meu amado, comece com oração. Qual foi a primeira reação de Neemias quando ele soube da terrível notícia de como estava a cidade de Jerusalém? Eu disse aqui que ele orou, mas eu convido você a voltar a sua Bíblia aí no capítulo 1, e vamos ler esse texto dele recebendo essa mensagem. Capítulo 1, versículo 3, e a reação de Neemias está no versículo 4. Versículo 3 diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Versículo 4: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba, assim que ele soube da situação terrível de Jerusalém, ele se entristeceu profundamente e buscou a Deus em oração. Ele orou e jejuou perante o Deus dos céus. Meu amado irmão, essa é a reação que nós precisamos ter diante das áreas que precisam ser reconstruídas em nossas vidas.
Precisamos olhar para aquela situação que está quebrada, que está falida, que está destruída, aquela área que se encontra dessa maneira, e precisamos colocar diante do Senhor em oração. Meu amado irmão, Neemias orou. Ele não somente ficou se lamentando por causa daquela situação, mas ele orou: Senhor, eu preciso mudar essa realidade, mas é uma missão grandiosa demais, o que eu posso fazer? Me dá uma direção. Enfim, ele clamou pelo auxílio de Deus, e é assim que eu e você precisamos começar qualquer reconstrução. Senhor, a minha família está destruída, aos meus olhos parece impossível fazer algo, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua intervenção. Senhor, a crise financeira está grande demais, eu não consigo enxergar uma luz ao fim do túnel, eu dependo do Senhor. O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Senhor, a minha vida espiritual está falida, eu não tenho mais forças para caminhar, para Te buscar. Ó Deus, eu preciso de Ti. Essa precisa ser a nossa primeira reação diante de algo que precisa ser reconstruído nas nossas vidas. E se a gente observar, desde o momento que Neemias soube da notícia, até o capítulo 2, onde ele agiu efetivamente para reconstruir as muralhas, passaram-se 4 meses. Ou seja, foram 4 meses orando, jejuando, buscando a direção de Deus, esperando a hora certa de começar a agir. Ele teve paciência, buscando em primeiro lugar a orientação do Senhor, buscando entender a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Ele não... Perdão, irmãos. Neemias não saiu desesperado, tentando resolver tudo na força dos seus próprios braços. Não, ele sabia que, humanamente falando, era impossível realizar aquela obra. É por isso que ele busca a orientação, o auxílio do Senhor. E quantas vezes eu e você agimos de forma precipitada diante de uma crise, diante de um problema. Nós tentamos resolver do nosso jeito, e as consequências de uma decisão, de uma ação precipitada, sem pensar, sem pedir a direção de Deus, é que muitas vezes, ao invés de resolver o problema, a gente piora, e depois a gente lamenta, e a gente pensa assim: olha, eu tinha que ter pensado melhor antes de fazer isso, antes de tomar essa decisão, eu tinha que ter pedido a orientação do Senhor, eu tinha que ter buscado o nosso Deus em oração. Mas às vezes a gente, antes de qualquer coisa, a gente já age de forma precipitada. Neemias, ele sabia que Deus tinha que estar nessa reconstrução. Ele poderia ser o melhor dos trabalhadores, ele poderia ser o melhor estrategista, ele poderia ser o melhor líder, mas sem Deus todo o seu trabalho seria em vão. Querido irmão, a maioria das pessoas é assim, tenta resolver do seu jeito. Quando surge o problema, sai correndo de um lado para o outro, agitado, e no calor da emoção toma decisões, sem antes aquietar o coração diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para buscar dele a orientação, o auxílio, a direção, a ajuda. E eu provoco o seu coração mais uma vez. O que você precisa reconstruir? Esteja trazendo aí a sua mente. Qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída? Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você pode sim reconstruir, seja o que for, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, você pode sim reconstruir, mas Deus precisa estar nessa empreitada,
porque se o Senhor, se Ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Neemias, ele entendeu isso. Não adianta eu ter os recursos, não adianta, Deus precisa estar nesse negócio. Por isso que antes de levantar a primeira pedra, ele passou 4 meses buscando a Deus com jejum e oração, buscando a direção divina, para entender a direção certa. Deixa eu dizer algo para você aqui. A questão aqui não é fazer Deus realizar as nossas vontades e os nossos sonhos, não tem a ver com isso. O ponto aqui é buscar os propósitos de Deus, é buscar a Deus para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, submeter a nossa vontade à vontade soberana de Deus. Portanto, meu amado irmão, antes de dar qualquer passo, ore, busque ao Senhor, consagre a sua vida, pergunte ao Senhor: Senhor, isso vem de Ti, esse caminho é Teu, Senhor, me dê uma direção, me orienta, como que eu posso resolver essa questão? Você precisa entender, meu amado irmão, que a reconstrução, ela começa no altar de Deus, ela começa com oração. Mas veja, Neemias, ele não parou na oração. Enquanto ele orava, ele também pensava. Enquanto ele buscava a Deus, ele se preparava. Neemias, ele fez um planejamento, e quando chegou o momento certo, ele estava pronto. Quando chegou o momento certo de agir, ele sabia exatamente o que pedir, ele sabia como agir, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Portanto, em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: planeje com sabedoria. Quando chegar esse momento de reconstruir, comece com oração, mas você também precisa planejar com sabedoria. Querido irmão, planejar com sabedoria significa debaixo da orientação de Deus. Não é um planejamento do seu coração, segundo a sua própria vontade, mas sabedoria tem a ver com temer a Deus, entender que Ele é soberano, que é Ele quem conduz as nossas vidas. Então o planejamento não é de acordo com as vontades do seu coração, que muitas vezes é egoísta, e muitas vezes a sua vontade não é boa. Mas planejar com sabedoria é planejar debaixo da orientação de Deus, com a nossa vontade dobrada diante da vontade soberana do nosso Deus, que Ele sim sabe o que é melhor para nós. Portanto, meu amado, na reconstrução de alguma área da sua vida, você precisa fazer esse planejamento diante de Deus. Alguém já disse: não adianta você correr depressa se você não sabe para onde você vai. Você precisa ter um alvo definido, você precisa analisar a sua condição, a sua situação, e fazer esse planejamento debaixo da orientação do Senhor. Fica claro para nós em todo o livro que Neemias, ele não agia assim sem pensar, mas ele fazia um planejamento com oração, debaixo da condução do Senhor. Veja aí o versículo 1 e o versículo 2, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, e é por causa dessa informação que nós sabemos que ele demorou 4 meses para agir, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Veja, meu amado, em um dia normal, Neemias, ele estava trabalhando, ele estava ali servindo o rei, e o rei percebeu que ele estava triste, e nesse momento o rei teve a iniciativa
de conversar com Neemias. O rei fez uma pergunta, e alguns estudiosos entendem que isso fazia parte do planejamento estratégico de Neemias, porque Neemias ele precisava da ajuda do rei, mas ele jamais poderia entrar na presença do rei e dizer: rei, olha, eu preciso da sua ajuda. Ele não poderia fazer isso. Você se lembra da história de Esther, quando ela correu risco de vida, quando entrou na presença do rei para interceder pelo seu povo, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ter sido chamado. Então Neemias, ele precisava de uma oportunidade para falar com o rei. Ele precisava que o rei lhe desse uma abertura, lhe desse uma brecha, para que ele pudesse colocar a sua necessidade, e para isso Neemias contava com a intervenção de Deus. A gente pode ficar imaginando diante disso aqui, nós podemos conjecturar as orações de Neemias todos os dias, durante esses 4 meses. Eu imagino que ele deveria orar da seguinte forma: Senhor, será que hoje o Senhor vai me dar a oportunidade de falar com o rei? Senhor, me dê uma oportunidade de falar algo com o rei. Todas as manhãs ele devia pedir isso para Deus: abre uma porta para mim. E nesse dia aqui no capítulo 2, Deus abriu as portas. Depois de 4 meses orando, planejando, esperando o momento certo de agir, Deus abriu as portas para que Neemias pudesse iniciar o seu plano. E naquele dia, um dia de trabalho normal, o rei disse para ele: olha, você não está doente, por que você está tão triste? E ele respondeu no versículo 3, veja aí: então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Perceba, Neemias ele respondeu com outra pergunta, e assim ele despertou a simpatia do rei, ele despertou o interesse do rei, ele fez o rei se colocar no seu lugar. Ele diz: como eu não estaria triste, se a minha terra natal, a cidade onde os meus pais foram sepultados está destruída? E foi assim então que ele atraiu a atenção do rei. Veja o versículo 4, a resposta do rei. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, meus irmãos, a resposta do rei. O que você quer, Neemias? Que me pedes agora? O que eu posso fazer por você? Querido, você consegue entender a porta que Deus está abrindo para Neemias? A grande oportunidade que Deus está dando para ele é o rei do grande império Medo-Persa, a maior potência mundial naquele período, que está perguntando: o que eu posso fazer por você? E qual foi a resposta de Neemias? Ele orou antes de responder. Ele diz aí, o rei, versículo 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, ele orou, meus irmãos, mas perceba, ele estava em uma conversa com o rei. Então certamente ele não saiu dali, ele não disse: rei, só um minutinho, eu vou orar e já volto para te responder. Não, foi algo natural, foi assim, questões de segundos. Nós podemos imaginar a reação de Neemias quando o rei disse para ele: o que eu posso fazer por você? Certamente o coração dele acelerou, e ele disse: finalmente, é o momento que Deus está me dando para que eu possa iniciar esse projeto de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eu imagino que ele tenha dito para Deus: Deus, me dê sabedoria, coloque as suas palavras na minha boca, me ajude a agir. Isso aqui mostra para nós a intimidade que Neemias tinha com Deus. No meio daquele diálogo com o rei, ele trouxe Deus para aquela conversa, e antes de responder palavra ao rei, ele leva aos céus a sua intercessão, ele ora ao Deus dos céus, para responder, tudo ali, no meio daquela conversa. Mas Deus, o rei não está vendo, mas Neemias sabe que Deus está ali, participando daquela conversa. Queridos irmãos, que coisa preciosa. Portanto, oração e planejamento. Neemias, ele não se lançou de qualquer maneira nessa missão, mas ele pensou, ele calculou,
ele se preparou, tudo isso debaixo da orientação de Deus, ou seja, com sabedoria, se submetendo à vontade de Deus. Meu amado, entenda, quando você está alinhado com a vontade de Deus, você pode confiar que Ele há de abrir portas, Ele há de mover corações, Ele coloca os recursos certos, nas mãos certas, na hora certa, no tempo dEle, para que os propósitos dEle se cumpram. Eu e você sabemos que nada pode frustrar os propósitos de Deus, se nós estamos alinhados com esse propósito, com toda certeza, nós podemos confiar que Ele há de trazer para nós, providenciar para nós, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, para as reconstruções que nós precisamos fazer em nossa vida. Quero dizer para você, meu amado irmão, que o mesmo Deus que moveu o coração do rei, Ele também pode intervir na sua história, Ele também pode te auxiliar na sua obra de reconstrução. Portanto, meu amado, quando chegar esse momento de reconstruir, faça isso com oração, faça isso com planejamento, debaixo da orientação de Deus, e em terceiro lugar, e último lugar, confie na boa mão do Senhor. Você pode confiar na boa mão do Senhor, se você está fazendo com oração, planejando de acordo com a vontade de Deus, confie na boa mão do Senhor. Lembre-se de algo que é essencial, meu amado irmão. Mesmo com tudo planejado, mesmo com toda a oração, mesmo com tanta disposição de agir, nós continuamos dependendo da providência de Deus. Neemias, ele tinha um plano, fica claro aqui para nós, mas ele sabia que o sucesso desse plano não dependia apenas da sua habilidade, mas o sucesso desse plano dependia da boa mão de Deus sobre a sua vida, conduzindo todas as coisas. Eu quero dizer para você que essa expressão aqui, a boa mão de Deus sobre nós, é uma referência à doutrina da providência divina. E essa doutrina da providência divina é uma doutrina sublime, que enche o nosso coração de paz, que traz conforto e descanso para mim e para você. Porque, meu amado irmão, providência divina significa o cuidado que Deus tem com a sua criação, significa o cuidado que Deus tem com o seu povo, com seus filhos, com a sua igreja. Providência divina, querido irmão, significa que Deus opera em tudo que se passa no mundo, Ele dirige todas as coisas, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. É Ele quem conduz a história. Eu e você podemos confiar e descansar na providência de um Deus que nos ama, a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. Eu e você podemos descansar o nosso coração, mesmo diante das crises, mesmo diante de grandes desafios, na certeza plena e absoluta que aquele que governa o universo, aquele que conduz a história, que determina o futuro, Ele nos ama com amor de Pai, e Ele há de cuidar de nós, e os propósitos dEle ninguém pode frustrar. Portanto, veja, irmão, o que está acontecendo aqui no texto? O rei perguntou: o que eu posso fazer por você, Neemias? E Neemias já estava preparado para responder aquela pergunta. Ele já sabia o que precisava, porque ele havia feito um planejamento com sabedoria, debaixo do temor do Senhor. E querido irmão, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades em nossa vida, porque a gente não tem um plano, a gente não tem uma direção, nós não sabemos o que fazer. Neemias sabia, e ele pediu a Deus essa oportunidade,
e Deus assim o deu. Versículo 5, volte seus olhos para o versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Meu amado, Neemias não poderia sair dali sem a autorização do rei. Ele trabalhava ali para o rei. Ele não poderia também trabalhar lá em Jerusalém sem a autorização do rei. Então a primeira coisa que ele pede é isso: me autoriza a ir reedificar a cidade onde os meus pais foram sepultados. E o rei combinou aqui com ele um prazo para ele voltar, mas o rei autorizou. Só que Neemias, ele não pediu só isso, meus irmãos. Ele sabia que ele ia precisar de muitas coisas nessa empreitada de reconstrução, e como ele pensou em tudo com antecedência, ele pôde aproveitar essa oportunidade. Veja o versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. O que ele está pedindo é uma espécie de visto. Quando ele estivesse viajando para Jerusalém, se algum governador, enquanto ele passava por algum território, o parasse, o prendesse, ele tinha ali uma autorização do rei para ele passar. Mas Neemias não parou por aí, ele pediu mais. Veja o versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Veja, ele precisava de recursos. Ele não poderia somente chegar em Jerusalém, mas ele precisava de recursos, e ele pediu ao rei cartas o autorizando a pegar madeira. É impressionante a riqueza de detalhes aqui no texto. Neemias, ele sabia exatamente quem era o guarda das matas do rei, ele sabia o nome, ele sabe exatamente o que ele ia pedir para o rei, e o rei lhe concedeu tudo o que ele pediu. Agora ele poderia ir tranquilo, e ele tinha todo o material para a construção. O rei deu tudo o que ele pediu. Mas por que o rei lhe concedeu todas as coisas? Veja aí o final do versículo 8. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ou seja, meu amado irmão, a providência divina. Ele sabia que era Deus movendo o coração do rei. Ele sabia que era Deus providenciando tudo aquilo que ele precisava para essa obra tão grandiosa. Agora perceba, tem mais, veja o versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Veja, o texto não mostra que ele pediu isso, mas o rei enviou uma comitiva. Ele recebeu aqui uma espécie de escolta militar. O rei deu autorização para ele ir até Jerusalém, ele deu autorização para pegar o material que ele precisava, toda a provisão financeira, ele deu ainda proteção para ele chegar a Jerusalém com uma escolta militar. Você consegue perceber o cuidado de Deus com Neemias, e Neemias sabe disso, não é o coração do rei, mas é o meu Deus, é a boa mão de Deus que está movendo o coração do rei, é a providência divina fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. É como se o rei dissesse para Neemias: Neemias, olha, você tem a minha autorização, não vai faltar nada para você, e ninguém vai tocar em você, você vai ser protegido. Querido e amado irmão, assim é o nosso Deus, Ele nos guarda, Ele cuida dos seus.
Assim como o rei providenciou uma escolta militar para proteger Neemias em sua peregrinação até Jerusalém, o nosso Deus também há de nos cobrir com as suas asas, Ele há de nos guardar todos os dias. Foi Ele mesmo quem disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, Deus, Ele tem cuidado de você. A boa mão de Deus está sobre a sua igreja, a boa mão de Deus está sobre os seus filhos, e assim como Deus providenciou para Neemias todos os recursos necessários para reerguer a cidade, o mesmo Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. O que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre a providência de Deus, irmãos. Nós podemos descansar na providência de Deus. Ele há de prover, Ele há de nos dar tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção das nossas vidas, para que os teus propósitos se cumpram aqui. Nós podemos confiar. Todos os recursos Ele há de providenciar. Quando eu pedi para você o que precisa ser reconstruído, se você em algum momento pensou assim: mas eu não tenho os recursos, mas não tem como, lembre-se disso, Deus há de providenciar tudo aquilo que você precisa, para que a área da sua vida que precisa ser reconstruída, seja reconstruída para o benefício do seu povo e para a glória do seu nome. Confie na boa mão do seu Deus, que há de conduzir você todos os dias, até o dia onde nós estaremos na Nova Jerusalém, e viveremos com Cristo Jesus, por toda a eternidade. E meu amado, você conhece a história. Se você ler o versículo 10, volte seus olhos aí para o versículo 10. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui, a oposição já começou a se levantar. Eles não gostaram, e eles começaram a atrapalhar, e você... Não é o nosso objetivo, porque nós vamos parar por aqui, mas houveram desafios, queridos irmãos. Todavia, nenhum desafio pôde impedir que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Neemias, e ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Meu amado, com toda certeza, dificuldades vão se levantar diante de nós, em meio à nossa peregrinação, mas elas não vão impedir que os propósitos do Deus Todo-Poderoso se cumpram em nós e através de nós, ainda que seja impossível aos nossos olhos, Deus vai cumprir. É por isso que Neemias, ele começou do jeito certo, buscando a direção de Deus, buscando a condução de Deus, o auxílio de Deus e a vontade de Deus. Quero dizer para você que aos olhos humanos, Neemias ele estava fadado ao fracasso, porque essa obra que ele almejava era grande demais, parecia impossível, mas algo improvável aconteceu aqui nessa história. O rei Artaxerxes, ele deu a sua aprovação. Quando Neemias pediu, o rei disse: vai, Neemias, faz o que tem que ser feito, toma aqui tudo que você precisa, vai lá. E Neemias, nesse momento, ele reconheceu: o rei me concedeu tudo isso, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Lembre-se disso, meu amado. Essa é a providência divina. E entenda algo, porque aqui a gente tem algo muito precioso para a gente finalizar. Neemias, ele não podia simplesmente entrar na presença do rei da Pérsia, entrar na sala do trono do rei para pedir ajuda. Ele não podia fazer isso, mas ele podia entrar na presença do Rei dos Reis, e foi isso que ele fez. Você já parou para conjecturar, para imaginar a oração de Neemias? Talvez ele dissesse assim: olha, eu não posso entrar na presença do rei Artaxerxes, ele é o rei do poderoso império Medo-Persa, mas ele só está sentado naquele trono, porque o Senhor, o Rei dos Reis, o colocou sentado lá. Ele é poderoso, mas o Senhor é mais poderoso do que ele. Ajuda-me, ó Deus, me auxilie nessa empreitada de reconstrução
das muralhas de Jerusalém, e o rei dos reis ouviu a oração de Neemias, e o rei dos reis moveu o coração do rei, porque, querido irmão, o coração dos reis da terra estão nas mãos soberanas e poderosas do nosso Deus que criou os céus e a terra. É Ele quem governa todas as coisas, e eu e você temos acesso ao trono da graça desse Rei Todo-Poderoso, não porque nós merecemos algo, fizemos algo para merecer, mas porque Cristo Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, e por intermédio de Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. E a promessa que nós temos nas Escrituras Sagradas é que quando nós nos achegamos com confiança diante do trono da graça, nós iremos com toda certeza encontrar graça e achar misericórdia. Lembre-se disso, meu amado irmão. A boa mão do Senhor, ela está sobre nós, ela está sobre o seu povo. Você conhece o fim dessa história? Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. E eu repito a pergunta: o que precisa ser reconstruído na sua vida? Talvez a sua vida espiritual, talvez a sua fé, a sua família, a sua esperança, o seu casamento, a sua dignidade, a sua integridade, a sua alegria. Fato é que às vezes, meu amado irmão, é preciso reconstruir. E quando chegar o momento de reconstruir, comece com oração. Planeje tudo com sabedoria, debaixo da condução do Senhor. E confie, descanse na boa mão do Senhor sobre a sua vida. Porque se o Senhor estiver conduzindo todas as coisas, até aquilo que é impossível vai se tornar realidade. Portanto, diante daquilo que está quebrado, diante daquilo que está construído, levanta a cabeça e reconstrua. Não com a força do seu próprio braço, mas reconstrua com a força que vem do alto, na força do Espírito Santo de Deus, desse Deus que é o Senhor da história, que conduziu Neemias, que tem nos conduzido, e há de conduzir o seu povo até a eternidade. Amém, irmãos?